Olá pessoal, prosseguindo com o curso de Fisiologia Animal Comparada, na unidade de Sistema Respiratório. Hoje eu vou prosseguir no tema de transporte de gases e vou discutir com vocês aqui o transporte de dióxido de carbono. Na aula passada nós discutimos o transporte de oxigênio, hoje nessa aula de dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele tem uma particularidade, a gente já discutiu isso quando a gente estava falando de respiração aquática, respiração aérea, as diferenças, que o dióxido de carbono ele é bem mais solúvel em água, ou seja, numa solução aquosa, do que o oxigênio. No entanto, é importante ressaltar que uma porcentagem pequena de dióxido de carbono, na verdade, está dissolvido na sua forma molecular. Por que isso acontece? Porque o dióxido de carbono, naturalmente, ele reage com a água, formando ácido carbônico e depois se forma o íon bicarbonato e o próton. Então, na verdade, a maior parte do dióxido de carbono que está em solução, ele está na forma de íon bicarbonato, o HCO3. E nos organismos, essa reação que acontece naturalmente de combinação de dióxido de carbono com a água para a formação de íon bicarbonato e próton, nos organismos a velocidade dessa reação é aumentada muito pela presença da enzima chamada anidrase carbônica. Bem, em relação ao transporte de dióxido de carbono, a gente pode colocar dessa forma, então, que a maior parte do dióxido de carbono é transportado no sangue sob a forma de íon bicarbonato. Então, em mamíferos, a gente pode dizer que na verdade, 70% até 90% é transportado sob a forma de íon bicarbonato. Tá, mais um valor médio, a gente vê que a gente pode considerar 70% transportado sob a forma de bicarbonato, 7% sob a forma de molecular de dióxido de carbono e 23% do dióxido de carbono é transportado ligado à molécula de hemoglobina. Então, a importância da hemoglobina é muito importante não somente no transporte de oxigênio, mas também no transporte de dióxido de carbono. Bem, o dióxido de carbono ele vai apresentar uma curva de equilíbrio de dióxido de carbono também, ou uma curva de dissociação de dióxido de carbono, da mesma forma que a gente estudou a curva de equilíbrio ou curva de dissociação do oxigênio. Essa curva de equilíbrio que está mostrada nessa figura aqui, onde nós temos no eixo da abscissa a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue, e no eixo da ordenada temos a concentração de dióxido de carbono no sangue, ou seja, em ml de dióxido de carbono por 100 ml de sangue. Essa concentração de dióxido de carbono, na verdade, ela está considerando a soma total de dióxido de carbono nas três modalidades, ou seja, o dióxido de carbono em solução sob a forma de CO2, que está aqui individualizado só para mostrar que é a menor forma, o dióxido de carbono ligado à hemoglobina e o dióxido de carbono que é transportado sob a forma de íon bicarbonato. Então, essa seria a quantidade total de dióxido de carbono transportado. A forma dessa curva ela vai depender, considerando que a maior parte do dióxido de carbono é transportado sob a forma de íon bicarbonato, então é lógico a gente pensar que a forma dessa curva vai depender da cinética de formação do íon bicarbonato. E por sua vez ela vai ser dependente também do pH do sangue e da capacidade de tamponamento do sangue dos íons H+, ou seja, dos prótons. Então vamos considerar numa situação, por exemplo, de metabolismo anaeróbico, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição do pH. Quando existe uma diminuição do pH, existe, portanto, um aumento da concentração de prótons. Quando existe um aumento da concentração de prótons, o que vai acontecer? Vai ser a tendência? A gente considerando a equação de formação de íon bicarbonato, dióxido de carbono mais água vai formar íon bicarbonato mais prótons, é uma reação reversível. Se existe um aumento da concentração de prótons, a tendência é essa reação se deslocar para a direita, para a esquerda. E esse deslocamento para a esquerda vai fazer com que haja uma tendência de transportar dióxido de carbono na sua forma molecular.
mais dióxido de carbono na sua forma molecular. Então, se numa situação de metabolismo anaeróbico, essa reação se desloca para a esquerda. Ao contrário, se existe uma situação de aumento do pH, ou seja, diminuição da quantidade de prótons, essa reação vai deslocar, essa reação vai ser deslocada para a direita e mais íon bicarbonato será formado. Então, isso significa o quê? Significa que quanto maior a capacidade de tamponamento do sangue, ou seja, quanto maior a capacidade do sangue tem de se ligar aos prótons, maior vai ser a capacidade do sangue de transportar dióxido de carbono sob a forma de íon bicarbonato. No caso dos mamíferos, a hemoglobina atua como tampões muito efetivos. Existem proteínas que fazem um tamponamento que estão presentes no plasma sanguíneo também. Mas no caso de mamíferos, a hemoglobina é um dos tampões mais efetivos. Então, resumindo a história, quanto maior a capacidade de tamponamento do sangue, ou seja, quanto maior a capacidade do sangue de se ligar aos prótons, maior vai ser a capacidade de transporte de dióxido de carbono sobre a forma de íon bicarbonato. E isso, portanto, vai alterar, vai ter um efeito alterando o formato dessa curva. Um ponto importante que, quando a gente está discutindo o transporte de dióxido de carbono, é que o nível de oxigenação do sangue, ou seja, a saturação do sangue, vai afetar o transporte de dióxido de carbono. O que isso quer dizer? Quer dizer que a curva de equilíbrio de dióxido de carbono vai mudar com o estado de saturação do sangue. Então, essa alteração da curva de equilíbrio de dióxido de carbono de acordo com o estado de saturação do sangue é chamado de efeito Haldane. Então a gente vê aqui nessa figura, mostrando no eixo da abscissa a pressão parcial de dióxido de carbono e no eixo da ordenada o conteúdo de dióxido de carbono transportado no sangue em ml por 100 ml de sangue. E a gente vê aqui mostrando duas situações dessa curva de dissociação de dióxido de carbono. A curva de dissociação mostrada na cor azul numa situação do sangue com uma baixa saturação de oxigênio e a curva de dissociação de dióxido de carbono mostrada com a linha vermelha numa situação de um sangue que tem uma alta saturação de oxigênio. O que a gente vê de pronto aqui nessas duas curvas é que sangue com uma baixa saturação de oxigênio consegue transportar uma quantidade maior de dióxido de carbono comparado com o sangue que tem uma saturação alta de oxigênio, que tem uma curva que o sangue consegue transportar uma quantidade menor de dióxido de carbono, que está mostrado pela curva vermelha. Por que isso acontece? Ou seja, porque o sangue pouco saturado em oxigênio transporta mais dióxido de carbono. Ou seja, há um deslocamento dessa curva para a esquerda. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando o sangue ele perde a molécula de oxigênio, a hemoglobina ela se dissocia da molécula de oxigênio, ou seja, numa situação no tecido periférico, onde existe uma tendência da hemoglobina liberar o tecido sistêmico, onde existe a tendência da molécula da hemoglobina liberar oxigênio, o que vai acontecer? A hemoglobina contém grupos, principalmente esse grupo que é chamado grupos imidazólicos, que se ligam aos prótons. Quando a hemoglobina solta o oxigênio, o que vai acontecer é que esses grupos imidazólicos vão aumentar a afinidade pelo próton. Portanto, a liberação de oxigênio faz que a hemoglobina, através desse grupo imidazólico, aumenta a afinidade pelo próton. Se aumenta a afinidade pelo próton, o que está acontecendo? Está sendo tamponado. A hemoglobina está funcionando como um tampão. Quando a hemoglobina funciona como tampão, a quantidade de prótons vai diminuir. E quando há uma diminuição da quantidade de prótons, existe a tendência de aumento da formação de íon bicarbonato. Então, isso acontece, vai fazer como consequência um sangue com uma baixa saturação de hemoglobina, ou seja, baixa saturação de oxigênio, ou seja, com pouca ligação com oxigênio, hemoglobina com pouca ligação com oxigênio, vai ter a tendência de aumentar
a afinidade da hemoglobina pelo próton. Quando aumenta a afinidade da hemoglobina pelo próton, isso faz com que a hemoglobina funcione, aumente a capacidade de tamponamento do sangue, baixando a concentração dos prótons, e quando baixa a concentração do próton, com tendência natural, vai ser um aumento, vai ser o deslocamento dessa reação para a direita e aumento da concentração de íon bicarbonato. Então isso aqui é o que a gente chama do efeito Haldane, o efeito da oxigenação do sangue, ou seja, o efeito da saturação do sangue no transporte de dióxido de carbono. Quanto menor a saturação do sangue, maior vai ser a capacidade de saturação do sangue em oxigênio, maior vai ser a capacidade de transporte de dióxido de carbono. Por quê? Porque o sangue, particularmente a hemoglobina, vai funcionar como um tampão dos prótons, e isso vai deslocar a reação para a direita, fazendo com que haja a preponderância da formação de íon bicarbonato, que é a forma na qual existe a maior parte do transporte de dióxido de carbono do sangue. Então, a importância do efeito Haldane: a desoxigenação da hemoglobina nos tecidos promove a captação de dióxido de carbono pelo sangue. Então, é o que, na verdade, é importante. Quando a hemoglobina chega nos tecidos sistêmicos que estão precisando de oxigênio, esse oxigênio vai ser liberado, porque haverá uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em locais onde a pressão parcial de oxigênio é mais baixa. Essa liberação do oxigênio pela hemoglobina, por sua vez, vai aumentar a afinidade de grupos imidazólicos que estão ligados na molécula de hemoglobina pelo próton. Esse aumento da afinidade vai fazer com que os prótons que estão presentes se liguem à hemoglobina, e isso faz com que haja uma tendência de maior formação de íon bicarbonato e, portanto, maior transporte de dióxido de carbono sob a forma de íon bicarbonato no sangue. Então, a hemoglobina oxigenada vai liberar o íon próton, e a hemoglobina desoxigenada vai ter a tendência de se ligar ao próton. E essa dinâmica vai fazer com que o sangue consiga carregar mais ou menos mais ou menos dióxido de carbono, relacionada de acordo com o grau de saturação do sangue. Então, isso é uma característica muito importante. Isso é o efeito Haldane, é o efeito da oxigenação do sangue no transporte de dióxido de carbono, o efeito da oxigenação do sangue nas curvas de dissociação de dióxido de carbono. A gente pode pensar que, na verdade, o efeito Haldane é o inverso do efeito Bohr. Então, o que a gente vê aqui? Nessas duas figuras, no lado esquerdo, eu estou colocando a figura mostrando o efeito Haldane, e no lado direito, estou mostrando a figura mostrando o efeito Bohr. Deixa eu tirar essa seta daqui. Então, no efeito Haldane, de novo, quando a gente já discutiu, o que vai acontecer? A tendência a alteração da capacidade de carregamento de dióxido de carbono pelo sangue, através influenciada pelo grau de saturação da hemoglobina. Então, quanto menos saturada a hemoglobina, maior vai ser a capacidade de carregamento de oxigênio pelo sangue. Então, o que isso quer dizer? A saturação da hemoglobina vai influenciar a capacidade de carregamento de oxigênio no sangue. Então, é o efeito do oxigênio na capacidade de transporte de dióxido de carbono. Esse é o efeito Haldane. Já o efeito Born, o que vai ser? O efeito Born vai ser justamente o raciocínio oposto. Vai ser o efeito da quantidade de dióxido de carbono no sangue na capacidade de carregamento de oxigênio. Então, é o efeito da pressão parcial de dióxido de carbono na curva de dissociação de oxigênio. No caso do efeito Born, o que a gente viu na aula passada? A gente viu que quanto maior a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue, menor vai ser a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, menor vai ser a capacidade de transporte da hemoglobina pelo oxigênio. Então, se tem muito dióxido de carbono no sangue, o que vai acontecer? O dióxido de carbono vai se combinar com a hemoglobina e vai diminuir a sua capacidade de transporte. Porque dióxido de carbono combinado com a hemoglobina diminui a capacidade da hemoglobina de se ligar com o oxigênio. Então, o que a gente vê é que o efeito Born e o efeito Haldane, na verdade, eles são complementares, né? São complementares, sendo o efeito Haldane
significando o efeito da saturação do oxigênio na capacidade de transporte do dióxido de carbono, e já o efeito Born é o efeito da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue na capacidade de transporte de oxigênio. Então, os dois, na verdade, são efeitos inversos, né? Ou seja, são efeitos complementares. Os dois são muito importantes, na verdade, para a dinâmica, né? Para a dinâmica de troca, na dinâmica de troca gasosa. Então, aqui eu vou resumir, né? Vou resumir aqui como o detalhe do transporte de óxido de carbono. A gente vai considerar uma situação em vertebrados e mamíferos, né, na situação que é observada nos tecidos sistêmicos e a situação que é observada no alvéolo pulmonar. Então, vamos olhar com calma e lentamente, que essa figura tem bastante informação. Então, o que está mostrando primeiro nessa figura? Está mostrando aqui o capilar sanguíneo, né, o capilar sanguíneo com uma hemácia, aqui está o plasma sanguíneo, e aqui nós temos o endotélio do capilar, e aqui a gente tem um tecido, tá? Por exemplo, tecido muscular. Então, é uma situação no tecido sistêmico. O que vai acontecer quando chega o sangue no tecido sistêmico? No tecido sistêmico tem uma pressão parcial mais alta de dióxido de carbono. Essa pressão mais alta de dióxido de carbono, lembra, por causa do efeito Born, vai deslocar a curva de dissociação de oxigênio para a direita. Esse deslocamento da curva de dissociação de oxigênio para a direita significa que existe uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Como consequência, o que vai acontecer? A hemoglobina que está associada ao oxigênio vai ser liberada, o oxigênio, que está associado à hemoglobina, vai ser liberada, e esse oxigênio vai se difundir para o tecido que está precisando de oxigênio. Então, há uma liberação do oxigênio, ou existe uma diminuição da afinidade da hemoglobina para o oxigênio, e o oxigênio é liberado. Se o oxigênio é liberado, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma situação de um sangue que está se tornando desoxigenado, está diminuindo a sua saturação de oxigênio. Aí o que vai acontecer? Vai começar a ter o efeito que a gente viu, um efeito Haldane, né? Ou seja, o efeito da oxigenação, da saturação do sangue na capacidade de transporte de dióxido de carbono. Então, a hemoglobina liberou o oxigênio, a hemoglobina não está mais associada ao oxigênio, e o tecido, por sua vez, está produzindo um monte de dióxido de carbono, por causa da respiração celular. Esse dióxido de carbono, ele se difunde para dentro da hemácia. O que acontece quando ele se difunde para dentro da hemácia? Ele vai ser sujeito a uma reação com a água, só que essa reação ela é catalisada pela anidrase carbônica. Dentro da hemácia existe a enzima anidrase carbônica que vai catalisar rapidamente a reação do dióxido de carbono com a água. E com a catálise dessa reação pela anidrase carbônica, o que vai ser formado? Vai ser formado próton e vai ser formado íon bicarbonato. Esse próton vai se ligar ao quê? Vai se ligar ao grupo imidazólico da molécula de hemoglobina, que aumenta a sua afinidade pelo próton na situação que a hemoglobina perde o oxigênio. Então, o grupo imidazólico vai se ligar ao próton, e isso vai fazer com que o biobicarbonato fique livre. Esse biobicarbonato livre que está presente dentro da hemácia, ele vai ser jogado para fora da hemácia através desse trocador. Uma troca aniônica rápida que acontece é um trocador de biobicarbonato por cloreto. Cloreto é jogado para dentro da hemácia e íon bicarbonato é jogado para fora da hemácia, para o plasma sanguíneo, para que seja transportado. Esse movimento é chamado deslocamento de cloreto. Por sua vez, então aqui a gente está explicando a quantidade, o dióxido de carbono transportado sob a forma de íon bicarbonato, que é encontrado no plasma sanguíneo. Esse íon bicarbonato ele é formado principalmente dentro da hemácia, através da ação da anidrase carbônica, combinando o dióxido de carbono com a água, que vai formar próton, que vai se ligar ao grupo imidazólico, ou seja, vai tamponar
esse sangue, e o que a gente viu, quanto maior a capacidade de tamponamento do sangue, maior a capacidade de formação de íon bicarbonato e, portanto, maior a capacidade de transporte do sangue de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono formado sob a forma de íon bicarbonato dentro da hemácia vai ser trocado por cloreto, ou através desse trocador, esse processo chamado de deslocamento cloreto, e o íon bicarbonato vai ficar no plasma sanguíneo. Uma pequena porção também do dióxido de carbono é transformado em íon bicarbonato e próton através de anidrase carbônica que está presente na parede do endotélio, ou seja, alguns tecidos possuem anidrase carbônica ligada à membrana, então uma parte também é formada fora da hemácia, mas a maior parte é formada dentro da hemácia, e vai ter o mesmo final, formação de íon bicarbonato que vai ficar no plasma, e o próton, nesse caso aqui, vai ser tamponado por proteínas que estão presentes no plasma sanguíneo. Então aqui a gente explicou a formação do íon bicarbonato. Mas também não é transportado somente sob a forma de íon bicarbonato. Uma parte vai ficar em solução, do dióxido de carbono vai ficar em solução também, que vai ser transportado em solução. Não vai se combinar com a água e vai ser transportado em solução. E uma outra parte do dióxido de carbono produzido no tecido, na verdade, ele também vai se ligar a um componente da hemoglobina. Vai ter um sítio de ligação, um sítio amino, que vai se ligar formando carbamato. Então, a maior porção vai ser formada, o transporte vai ser feito através do íon bicarbonato, uma porção pequena vai estar em solução sob a forma molecular, e uma porção razoavelmente grande até, no caso de mamíferos, em torno de 20%, vai estar ligado à hemoglobina, formando o que a gente chama de carbamato. Então, essa ligação com o dióxido de carbono com a hemoglobina acontece também em decorrência do aumento da afinidade desse grupo amino com a molécula de dióxido de carbono. E esse aumento da afinidade acontece por quê? Quando a hemoglobina é desoxigenada. Então, é essa situação que acontece no tecido sistêmico. O que vai acontecer no alvéolo? Vai acontecer o processo oposto. Então, na verdade, todas as setas que estão nessa figura aqui, a gente inverte, é o que vai acontecer no alvéolo. Então, a gente vai ver o que vai acontecer no alvéolo. Infelizmente, eu não tenho a figura do mesmo livro. Esse livro que fez essa figura tão detalhada, só fez a figura no tecido sistêmico, não fez a figura no alvéolo. Então, eu vou pegar uma figura de outro livro para a gente discutir isso. O que acontece no alvéolo, então? Aqui a gente tem a parede do capilar pulmonar, o endotélio. Aqui a gente tem o alvéolo e aqui a gente tem o eritrócito dentro do capilar. Quando chega no alvéolo, né, a superfície de troca, ou uma superfície de troca gasosa, o que vai acontecer? O oxigênio que está presente em alta pressão parcial dentro do alvéolo vai se difundir através da parede do capilar pulmonar e vai chegar no plasma. Esse oxigênio que chega no plasma sanguíneo, ele vai entrar dentro da hemácia e se ligar à molécula de hemoglobina. Quando ele se liga, porque nessa situação aqui, lembra lá quando a gente falou da curva de dissociação da hemoglobina, de curva de dissociação de oxigênio que é da hemoglobina, né, na hemoglobina. O que acontece? Existe o processo de cooperatividade, ou seja, a ligação de uma molécula de oxigênio na molécula de hemoglobina vai aumentar a afinidade da hemoglobina por demais moléculas de oxigênio. Então, isso acontece na superfície de troca gasosa. O oxigênio que se difunde do alvéolo para dentro da hemoglobina vai se ligar a um dos grupos M da hemoglobina. E essa ligação com um dos grupos M da hemoglobina, por sua vez, vai aumentar a chance de que os demais grupos M se liguem a uma molécula de oxigênio, ou seja, vai promover a saturação da molécula de hemoglobina. Nessa situação, também, o que acontece que é importante? Esse aumento da pressão parcial de oxigênio vai fazendo com que haja a tendência da ligação do oxigênio com a molécula de hemoglobina, vai diminuir a afinidade do oxigênio pelaquela molécula do próton. Lembra o próton lá atrás no tecido sistêmico, que se ligou ao grupo imidazólico da hemoglobina para tamponar o sangue? Esse próton esse grupo imidazólico vai diminuir a sua afinidade pelo próton. Então,
a hemoglobina se liga ao oxigênio e libera o próton. Esse próton liberado, qual vai ser a importância desse próton liberado? A importância desse próton liberado é que, lembra do íon bicarbonato que foi jogado pelo desvio de cloreto para o plasma sanguíneo, lá no tecido sistêmico? Na superfície histórica gasosa, o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo desvio, mas só que vai ser o desvio de cloreto inverso. O cloreto vai ser jogado para fora da hemácia e o bicarbonato vai ser jogado para dentro da hemácia. Esse bicarbonato que está no plasma, ele é jogado para dentro da hemácia, vai se combinar com o próton através da ação da anidrase carbônica e vai formar o quê? Água e dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono vai se difundir para o plasma e vai passar para dentro do alvéolo. Então, veja, a maior parte do dióxido de carbono transportado sob a forma de íon bicarbonato, ele vai ser transformado em dióxido de carbono molecular dentro da hemácia através da ação da anidrase carbônica e junto com o próton, que é liberado pela molécula do grupo imidazólico da hemoglobina, que é liberado quando diminui a afinidade desse grupo imidazólico pelo próton por causa do aumento da pressão parcial de oxigênio. Então, o próton, o íon bicarbonato, vão ser utilizados, vai ser catalisada a reação pela anidrase carbônica, que está presente dentro da hemácia, formando água e dióxido de carbono, que se difunde para fora da hemácia e depois passa para o plasma, e do plasma passa para o alvéolo pulmonar para ser expirado. Também, quando chega na superfície histórica gasosa, o grupo carbamato que foi formado lá no tecido sistêmico, a hemoglobina também vai diminuir a sua afinidade pelo dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono vai ser liberado, o dióxido de carbono associado ao grupo carbamato vai ser também liberado, da molécula de hemoglobina, e, portanto, passar para o plasma e depois passar para o alvéolo pulmonar para ser expirado. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o que acontece na superfície histórica gasosa, aqui no caso do alvéolo, vai ser o efeito oposto ao que acontece no tecido sistêmico. Né? Então, e o ponto importante aqui é essa dinâmica que acontece no transporte e transformação do íon bicarbonato de volta, no caso, para sua forma molecular de dióxido de carbono, para que ele possa ser expirado, porque o íon bicarbonato não pode ser expirado, mas ele tem que ser transformado em dióxido de carbono molecular para que ele possa ser expirado. Então, aqui nessa figura, de um terceiro livro, a gente vê que é bem mais resumida, a gente vê, na verdade, um resumo da ópera que acontece, tanto nos tecidos sistêmicos quanto na superfície respiratória. No tecido sistêmico, a mitocôndria, respiração celular, produzindo dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono passa para o plasma sanguíneo. Quando ele passa para o plasma sanguíneo, ele entra dentro da hemácia, a maior parte dele vai entrar na hemácia e vai ser combinado com água e o dióxido de carbono, formando o íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato, por sua vez, vai ser trocado pelo desvio de cloreto, vai ser jogado para dentro do plasma sanguíneo, e para que isso aconteça, prótons que são formados também, que são formados, devem ser tamponados pela hemoglobina, pelo grupo imidazólico. Essa reação é catalisada da água com dióxido de carbono, é catalisada pela enzima anidrase carbônica. Um outro componente importante do transporte de dióxido de carbono é o dióxido de carbono ligado ao grupo amino da hemoglobina, formando o carbamato. Então, o transporte acontece tanto dióxido de carbono molecular, que não está mostrado aqui, mas existe dióxido de carbono molecular dissolvido no plasma, dióxido de carbono, uma porção grande também de dióxido de carbono ligado à molécula de hemoglobina, e a maior porção de dióxido de carbono é transformada sob a forma de íon bicarbonato no plasma sanguíneo. Essa hemácia, essa gota de sangue, chega aqui na superfície histórica gasosa. Aqui a gente tem o alvéolo. Né? Aqui a gente tem o alvéolo, por exemplo, mas pode ser uma situação de uma branca de um peixe, tá? Então, aqui independe, pode ser uma branca de um peixe. Então, essa gota de sangue chega na superfície histórica gasosa, o que vai acontecer? Aquele íon bicarbonato que está no plasma, ele vai ser jogado para dentro, novamente, agora pelo desvio cloreto inverso, para dentro da hemácia, através da ação da anidrase carbônica.
vai combinar o próton que vai se soltar o grupo imidazólico, vai diminuir a sua afinidade pela hemoglobina, pelo grupo imidazólico da hemoglobina na região de troca gasosa. Essa diminuição da afinidade vai liberar o próton. Esse próton vai se combinar com o íon bicarbonato, que foi jogado para dentro da célula pelo desvio cloreto inverso. Haverá a combinação do próton com o íon bicarbonato através da ação da anilase carbônica. E essa ação da anilase carbônica vai liberar dióxido de carbono e água. Esse dióxido de carbono vai se difundir para o plasma e se difundir para o alvéolo ou se difundir para a água, né, que tá banhando a brânquia. Por outro lado, o dióxido de carbono que estava ligado à hemoglobina formando carbamato vai perder a afinidade pela hemoglobina nessa situação de alta pressão parcial de oxigênio na superfície tórica gasosa. Ele vai se soltar da hemoglobina e, se soltando da hemoglobina, ele se difunde para o plasma e se difunde para a água ou para o alvéolo pulmonar, no qual vai ser expirado. Então aqui a gente vê a situação oposta que acontece, né, no transporte de dióxido de carbono em invertebrados. Então, com isso aqui, a gente vai termina a sessão de transporte de gases e na próxima aula a gente vai iniciar sistema circulatório, tá? Sistema circulatório. Então, muito obrigado.